A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Salve, salve! Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Scheberg e chego mais uma vez para anunciar o Jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, boas notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. O povo brasileiro não pode esquecer o roubo descarado do Evo Morales em maio de 2006. Repetindo, o povo brasileiro jamais poderá esquecer o roubo do presidente Evo Morales em maio de 2016. Quem lembra disso? Para refrescar a sua memória das autoridades brasileiras, informo que em maio de 2006, o presidente bolivariano, o Evo Morales, invadiu com tropas do seu exército uma instalação da Petrobras para anunciar a chamada nacionalização da exploração do gás e do petróleo naquele país. As medidas consideradas mais duras do que vinha sendo especulado incluem determinação para que o Estado assuma o controle acionário das refinarias da Petrobras no país e o aumento imediato do imposto sobre gás de 50% para 82%. E caso as empresas não aceitem as medidas, terão de deixar o país após o prazo de 180 dias. Assim ele disse: queremos pedir-lhes aos companheiros trabalhadores da Petrobras que estão presentes aqui a ser fiéis com sua pátria, mas quero que respeitem a disciplinidade desse decreto supremo para que este recurso natural retorne às mãos do povo da Bolívia, disse Morales em discurso no megacampo de gás de São Alberto, departamento de Tarja, sul do país, explorado pela Petrobras da Bolívia. Então, brava gente brasileira, longevá temor serviu. Vou ficar a pátria livre e vou morrer pelo Brasil. Então, gente brasileira, este roubo me autoriza a cobrar da Procuradoria-Geral da União, do Tribunal de Contas da União, da Câmara, do Senado, do Congresso, do Supremo e também dos ex-presidentes e também do atual presidente. Pergunto o que vocês fizeram, o que o presidente brasileiro, o Bolsonaro, está fazendo, o que vocês vão fazer para defender a nossa pátria em relação ao roubo que a Bolívia praticou. O que vocês vão fazer? Eu e a grande maioria do povo brasileiro exige o pagamento por isso, porque dar de graça ninguém pode dar nada de graça. Pode ensinar a pescar, mas de graça não vale a pena. Então, a opinião é nossa e a avaliação, como sempre, é sua. Vivemos num país democrático e os nossos comentários têm por objetivo criar em você o exercício de cidadania. Que fique, logicamente, registrado isso. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Para melhorar o solo, uma opção eficaz é a vermicompostagem. O processo enriquece o solo de plantio com o humus produzido por minhocas. A minhoca recicla a matéria orgânica e produz um adubo rico em flora bacteriana. O solo do qual a minhoca se alimenta volta com mais cálcio, magnésio, fósforo e potássio em forma de humus. Além dessas vantagens, a vermicompostagem ainda garante mais entrada de água e ar, um controle da toxicidade e do pH do solo e a redução da lixiviação e dos efeitos da erosão.
E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Historicamente líder da produção nacional de trigo, o Paraná chega à reta final da colheita nos próximos dias, com preços em alta, segundo informe do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. A comparação com 2020 mostra a valorização do geral. Em média, os produtos receberam R$ 87,34 pela saca de 60 quilos, isso no mês passado. O valor 27% superior ao praticado em outubro de 2020, que foi R$ 68,61. Uma consulta sobre a portaria que vai tratar da qualidade dos serviços públicos digitais no âmbito dos órgãos e entidades do governo federal está aberta ao público. Até o próximo dia 12 desse novembro, as sugestões ao texto podem ser realizadas por meio da plataforma Brasil. A plataforma estabelece duas frentes para aferição de qualidade desses serviços: satisfação dos usuários em relação aos serviços e também definição de critérios e padrões de qualidade para serviços públicos digitais, medidos a partir de autoavaliação. 6 anos após a tragédia de Mariana, em Minas Gerais, atingidos estão tendo a oportunidade de expor suas experiências e descontentamento com a reparação nas altas esferas do Poder Judiciário. O espaço foi garantido no âmbito do processo de negociação do novo acordo de reparação que está sendo mediado pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso no mês passado, 2 audiências públicas foram realizadas em formato virtual. Cada uma delas durou cerca de 6 horas. A cada atingido pode falar por 5 minutos, mas o encontro está previsto para o mês de dezembro, onde mais uma vez, se cobra da justiça o que é de direito daquelas pessoas. Aguardamos um posicionamento firme das autoridades judiciárias e também aguardamos posicionamento firme dos políticos brasileiros. A Caixa Econômica Federal começou a operar o programa Habite Seguro, lançado em setembro pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Profissionais de segurança pública podem agora solicitar um crédito com subsídios e condições especiais para financiamento da casa própria em até R$ 300. Também na aquisição de imóveis novos ou usados, unidades de empreendimentos financiados na Caixa ou construção de imóvel individual, inclusive pelo programa Casa Verde e Amarela. As operadoras Claro, Vivo e TIM arrebataram 3 lotes na faixa de 3,5 GHz, o principal do leilão de tecnologia móvel 5G, realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel. A Virit Segundo Telecom levou a frequência de 700 MHz e, como é uma empresa ainda não detentora da faixa de radiofrequência, o Brasil terá uma nova operadora móvel com abrangência nacional. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Olá, está no ar o Jornal Acontece com as notícias do Sistema Fecomércio. A Rua Sergipe foi e continua sendo uma das vias mais importantes do comércio de Londrina. E no dia 27 de setembro, entrou oficialmente na era digital ao receber o programa Conecta, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Os projetos são realizados em parceria com a Prefeitura de Londrina e o Parque Tecnológico Itaipu Brasil e contaram com o apoio e articulação da deputada federal Luísa Canziani. 12 anos. Então, há 12 anos, os nossos comerciantes se reúnem para pensar soluções e levar melhorias para os nossos cidadãos. E eu sei, Ângelo, que há muito tempo vocês sonhavam com um projeto desse. Por isso, esse dia chegou. Nós estamos chegando agora num verdadeiro conceito de cidade inteligente. Pode ser utilizado de muitas maneiras em benefício do comerciante aqui da Rua Sergipe. Eu não tenho dúvidas que isso vai agregar muito, vai gerar emprego, vai gerar renda. Na primeira etapa do projeto, a Rua Sergipe recebeu diversas inovações tecnológicas, entre elas luminárias inteligentes com câmeras e Wi-Fi integrados, câmeras de reconhecimento facial, semáforos com inteligência artificial e botões com recursos de acessibilidade e um centro de comando e controle. As pessoas moram na cidade, a gente tem que levar a ciência, a tecnologia, do meu ponto de vista, ciência, tecnologia e inovações para dentro das cidades, para onde as pessoas moram. Esse é um projeto que eu vejo desse jeito, fazer essa conexão entre as pessoas e a tecnologia. Toda essa inovação faz parte de tudo aquilo que a gente pensou lá atrás. Então, esse trabalho incansável que foi feito por parceiros, que está terminando com o centro de inovação, que vai ficar ali dentro do Cincoval. Mas todas as entidades aqui de Londrina são parceiras. Agora, com tudo isso que está aqui na Rua Sergipe, é um salto extraordinário que a gente vai conseguir. E vamos dar exemplo mais uma vez ao Brasil. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, o Castra Pet Paraná, iniciou as atividades deste mês em Japira, no Norte Pioneiro. Até o final do mês, mais de 2.700 pets são aguardados em 17 municípios para receber o procedimento gratuitamente. No mês passado, 884 animais foram atendidos pelo programa em 7 cidades. O Castra Pet Paraná é um programa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, com o apoio das prefeituras municipais. Depois da paralisação em março de 2020, por causa da pandemia de Covid-19, a temporada brasileira de cruzeiros 2021-2022 começou pelo Porto de Santos, no estado de São Paulo. A liberação da circulação de navios turísticos aconteceu depois da aprovação e publicação de protocolos definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, a previsão é de que a temporada produza um impacto de 1,7 bilhões na economia nacional e a geração de 24 mil novos empregos. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Leonardo Rolim, foi nomeado para assumir a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. O atual secretário, Narlon Gutierre Nogueira, foi exonerado do cargo. Rolim já foi secretário de Previdência quando a pasta ainda estava no Ministério da Economia.
Ele deixou a função em janeiro de 2020 para comandar o INSS em meio em busca de solução para filas e acúmulos de pedidos. Um teste do comprimido antiviral experimental contra a Covid-19 da Pfizer foi interrompido antes do previsto, depois que se demonstrou que o remédio diminui em 89% as chances de hospitalização ou morte em adultos com risco de desenvolver a doença de forma grave, anunciou a empresa. Os resultados parecem superar os do comprimido Molnupiravir da MSD, que no mês passado mostrou diminuir a metade a probabilidade de hospitalização ou morte de pacientes de Covid-19, também com risco alto de desenvolverem uma doença grave. O chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, e o secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Neile Prevot, apresentaram o programa Cartão Futuro a empresários da Associação Comercial do Paraná, ACP. O programa incentiva a contratação de aprendizes de 14 a 21 anos, oferecendo às empresas um subsídio que cobre parte do salário do jovem. Dessa forma, até mesmo pequenos negócios que não são obrigados por lei a contratar aprendizes podem ser beneficiados do programa. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Papa Francisco nomeou a Secretaria-Geral da Governança do Estado da Cidade do Vaticano a freira franciscana e cientista política Rafaela Petrini, tornando-a a primeira mulher a ocupar o cargo de número 2 do Vaticano. Petrini, de 52 anos, que até agora era funcionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, nasceu em Roma e pertence à Congregação das Irmãs Franciscanas da Eucaristia. Ela é licenciada em Ciências Políticas pela Universidade Internacional Livre de Guido Carli e doutora pela Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, onde atualmente é professora de Economia e do Bem-Estar e socióloga dos processos econômicos. O interessante é que eu aprendi que a freira e o padre devem, logicamente, ensinar a palavra de Deus. Também sei que ciências econômicas não está no currículo do processo de ensinamento da Bíblia. Mas ela foi nomeada e sucesso ao seu trabalho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou norma que flexibiliza os procedimentos e exigências para a realização de ensaios clínicos visando o registro de medicamentos no Brasil. Pela norma, poderão ser considerados pela agência os dados de análises realizadas por autoridades sanitárias de outros países nesse processo de exame. Contudo, serão válidas apenas aquelas das nações integrantes do Conselho Internacional para a Harmonização de Requerimentos Técnicos
para produtos farmacêuticos de uso humano. No berço 202 do Porto de Paranaguá, o navio Lady Lily realiza uma operação inédita de embarques de gergelim em sacas. O produto nacional, que segue para exportação, é estivado direto nos 5 porões da embarcação. Em média, cada espaço vai levar cerca de 4.000 toneladas da semente, totalizando um embarque de 20.000 toneladas que tem como destino a Guatemala. A semente era exportada pelo terminal paranaense somente em containers. A falta de containers no mundo fez com que este embarque a exportadores fosse feito através de estocagem nos módulos deste navio. Os responsáveis pela carga, tanto da importação quanto da exportação, vieram a Paranaguá para acompanhar de perto esta operação. Joias reais russas contrabandeadas para fora do país durante a Revolução de 1917, junto com diamantes de cores raras, estão em leilão nos próximos dias em Genebra, isso na Suíça, em busca de colecionadores que estejam dispostos a pagar altos valores pelas raridades. Um diamante rosa alaranjado, pesando 25,62 quilates, estimado em 3,6 milhões a 5,38 milhões de francos suíços. Isso representa mais de 27 milhões de reais, colocado apenas em um anel. É uma estrela do lote de leilão que acontece na Casa de Leilões na cidade suíça no próximo dia 10 de novembro. Representando o Conselho Nacional da Amazônia Legal, do qual é presidente, o vice-presidente da República, Milton Mourão, detalhou as ações que vêm sendo implantadas pelo governo na região amazônica. No debate que foi transmitido de forma online para o Estado e também para as conferências das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas de 2022, a COP26, Mourão falou também sobre as perspectivas que tem para o desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira. Segundo o general Mourão, o Conselho teve como primeiro passo a análise de vulnerabilidade da região para, em seguida, começar a ter tarefas de proteção. Preservação de desenvolvimento desse espaço. Costumo dizer que falar desenvolvimento sustentável para a região amazônica é um pleonasmo, porque não há no mundo como falar de desenvolvimento dessa região sem que ela seja sustentável, disse o vice-presidente da República do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que se a reforma do imposto de renda, como a tributação de dividendos, tivesse sido aprovada no Senado, o governo teria recursos para garantir a criação de um programa de auxílio permanente. Uma alternativa que construímos o imposto de renda, por exemplo, 20 mil brasileiros no país não pagavam impostos, recebiam dividendos free. Cada um era uma espécie de Suíça ambulante, disse o deputado. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A Ticola Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados.
T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia, Johnny. Zé Domingos, bom dia. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Zé, hoje à noite, festa bonita, ali na churrascaria Marumbi. 10º aniversário da confraria Amigos da Bola, Zé Domingos. Exatamente, 10º aniversário da confraria Amigos da Bola. Parece que foi ontem, quando estávamos reunidos entre alguns amigos, ex-jogadores de futebol, cronistas, lá na Cascatinha, no restaurante Cascatinha, em Santa Felicidade. E surge a ideia do Hidalgo de formar uma confraria. E daí a ideia prosperou com o Cláudio Marques, com o Aladim Luciano, com o Luiz Cláudio Nobilo, com o Zé Domingos, com o Eduardo Dreyer e tantos outros. E a coisa foi engrenando. Começamos com jantares entre nós e depois nós resolvemos torná-los públicos. E a coisa embalou de uma forma tal que nós tivemos jantares notáveis. Daí veio a ideia de homenagens a personalidades dos mais diferentes setores de atividade. E daí a coisa explodiu. Chegamos agora a 10 anos. Evidente que em função da pandemia, há quase 2 anos estamos sem os nossos encontros das primeiras segundas-feiras de cada mês. Mas, agora como as coisas estão felizmente melhorando, a diretoria resolveu comemorar os 10 anos e programou o jantar para este dia 8. Não no dia 1º, a primeira segunda-feira do mês, porque era justamente véspera de finados. Então ficou para esta segunda-feira, 8, o jantar de 10 anos da confraria Amigos da Bola. Será no restaurante da churrascaria Marumbi, ali na rua São Bartolomeu, 191 Cajuru, à margem da BR-277, sentido Paranaguá, Curitiba. O jantar é por adesão, R$ 55,00, com as bebidas cobradas separadamente. Homenagens para Cocito, campeão brasileiro e tricampeão paranaense pelo Clube Atlético Paranaense. Para Thiago Silva, o Thiago Paraná, o menino de Pinhais, de 25 anos, um dos maiores jogadores do mundo de futebol de 5 para deficientes visuais. Outro homenageado, o empresário, empreendedor e palestrante Arno Grau, com contribuição marcante para o futebol e para o futsal do Paraná. E ainda, homenagem para o desembargador Dimas Hortêncio de Melo, um desportista, um apaixonado por futebol, torcedor e conselheiro do Coritiba Futebol Clube. E ainda, mais novidades, o Luiz Gonzaga, o Zaga Matos, jornalista, escritor, que estará apresentando o seu livro, fazendo lá também uma noite de autógrafos, prêmios e personalidades importantes do futebol estarão presentes lá. Vai ser uma noite notável. As confirmações de presenças estão por demais. É uma coisa impressionante as mensagens que temos recebido, os telefonemas, os encontros que temos tido com pessoas que dizem que irão ao jantar. Homens, mulheres, preparados para participar dos 10 anos da confraria Amigos da Bola. O convidamos nesta segunda-feira, a partir das 19h30, churrascaria Marumbi, Rua São Bartolomeu, 191,
Cajuru. Os esperamos. Um abraço, até a noite então. Valeu, Zé. Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.